Você já se perguntou sobre a variedade de rotas que satélites e espaçonaves traçam pelo espaço? Bem-vindo ao fascinante mundo das órbitas, onde as leis da física desenham verdadeiras rodovias celestiais. Eu sou João Pedro, engenheiro espacial, e neste vídeo vamos explicar os tipos dessas trajetórias incríveis que conectam a Terra ao cosmos. Prepare-se para descobrir os seus principais parâmetros, desde a Estação Espacial Internacional até as satélites de comunicação que mantêm o mundo inteiro conectado. Cada satélite, ou nave espacial e objeto celeste, se move pelo espaço ao longo de rodovias espaciais, precisas e ditadas pelas leis da física e da engenharia, que chamamos de órbitas. Essas trajetórias são classificadas de várias maneiras, incluindo centralidade, altitude, inclinação, direção e excentricidade. A classificação de centralidade, ela se refere ao corpo central em torno do qual um objeto orbita. Pode ser a Terra, a Lua, o Sol ou até mesmo outro planeta. Para este vídeo aqui, a gente vai focar principalmente em órbitas geocêntricas, ou seja, em torno da Terra. Isso aí, deixando os outros tipos para outro vídeo. Então, por exemplo, órbitas selenocêntricas, que são em torno da Lua, ou heliocêntricas em torno do Sol, para uma exploração futura aí. Bom, e a primeira maneira de classificar as órbitas é pela altitude, que se refere à distância de um objeto da superfície da Terra até onde ele está lá no espaço. Começando mais perto da Terra, nós temos o quê? A órbita terrestre baixa, ou LEO, do inglês Low Earth Orbit, bem massa esses nomes, tá? Essas gírias, que abrange altitudes de até 2 km de distância da superfície. E aqui a gente pode pensar como as órbitas sendo faixas de alturas, tá? Não é uma altura exata, são faixas. Esta é uma das regiões orbitais mais lotadas, por ser ideal para uma ampla gama de aplicações. A estação espacial que eu mencionei antes, onde tem os astronautas que ficam lá fazendo as pesquisas, ela orbita a uma altitude de 400 km do solo da Terra, enquanto o telescópio espacial Hubble, esse aqui, ele está a aproximadamente 550 km. Essa órbita também abriga a maioria dos satélites de observação da Terra. A lógica mais próxima, né? Tá bom, mas o quão baixo pode ser uma órbita, né? Essa é uma pergunta bem válida. Bem, em geral, né, se considera que a partir de 100 km de altura já é o espaço, que é a linha de Kármán, ou Kármán Line. Não é uma linha, né, ela é invisível, mas ela tá lá. Órbitas LEO, né, de 100 km a 450, elas também recebem uma subcategoria, órbita terrestre muito baixa. Depois então da LEO, né, a Low Earth Orbit, fica a órbita terrestre média, ou MEL, que se estende de 2.000 km até quase 36.000 km acima da superfície. Essa região é mais conhecida por hospedar sistemas de navegação como o GPS. Os satélites nessa órbita do meio, ou essa órbita média, normalmente têm períodos orbitais de cerca de 12 horas, ou seja, dão a volta na Terra em 12 horas, então, como se lá fosse 2 vezes você vê o Sol nascer. Agora, um dado bem preciso, a exatamente 35.786 km acima do equador da Terra fica a órbita geoestacionária, ou GEO. Os satélites nessa órbita exata se movem com um tempo de rotação igual ao da Terra, ou seja, as nossas 24 horas, permitindo que permaneçam fixos sobre um ponto específico da superfície. Essa característica única torna ideal para sistemas de monitoramento climático e redes de comunicação também. E além disso, a GEO é também muito relevante para uma construção um tanto futurista, um elevador espacial. E se você ficou curioso, provavelmente sim, ainda nessa semana a gente vai lançar um vídeo explicando elevadores espaciais para você, então não perca. Já o segundo sistema de classificação foca na direção. Se uma órbita se move na direção de rotação da Terra, é chamada de prógrada, no caso, se um satélite que está dentro dessa órbita, óbvio. E caso se mova na direção contrária, é chamado de retrógrado, como se fosse para frente ou para trás com a rotação da Terra. A maioria dos satélites é colocada em órbitas que acompanham a direção da rotação da Terra. E essa escolha ela fornece uma vantagem energética significativa, já que o lançamento para leste permite que os foguetes, até os satélites então,
usem a velocidade da Terra como rotação e um impulsionamento maior. Em contraste, as órbitas retrógradas se movem para oeste, contra a rotação da Terra, e exigem significativamente mais energia no seu lançamento, porque devem superar então a velocidade da rotação da Terra. Bem por isso, em vez de se beneficiar dela, né? Apesar desse desafio, às vezes elas são escolhidas para aplicações bem específicas, como um sistema de alerta de mísseis antibalísticos, ou seja, um míssil para detonar outro míssil. Agora, o terceiro sistema de classificação gira em torno da excentricidade. Aqui é um conceito um pouquinho mais difícil, então vamos lá. Bom, é uma medida de quão circular ou alongada é uma órbita. A excentricidade ela pode variar de 0 para órbitas circulares ou valores próximos a 1 para órbitas bem elípticas. Tipo o que está aparecendo aí na tela para ficar mais fácil de entender. Órbitas elípticas são projetadas com propósitos bem específicos. Basicamente, nesses casos de alta excentricidade, o satélite ele tende a permanecer mais sobre uma área do que sobre a outra. É o caso, então, da chamada órbita Mônia de satélites, que tenderão, então, a essencialmente cobrir a Rússia ou os Estados Unidos durante a maior parte da sua órbita, esse satélite, né? E é aí que entra a espionagem, né? Não tão de brincadeira com isso. Agora, então, que cobrimos classificações baseadas em altitude, direções e introduzimos a excentricidade brevemente, vamos ver como que tudo isso ali se combina em missões do mundo real. Tomemos então os satélites GPS como exemplo. Eles operam na órbita terrestre média, a uma altitude de aproximadamente 20 mil quilômetros, na direção prógrada, ou seja, para frente, né, acompanhando a rotação da Terra, e com uma órbita próxima a ser circular. Agora você deve estar se perguntando, mas e tem como sair de uma órbita, ou seja, de uma rodovia para outra rodovia? A resposta é sim, claro que tem, é só você ultrapassar, meter marcha e vai. Não, mas assim, para você sair de uma órbita para outra, a gente precisa ter uma outra órbita, porque o satélite só voa com órbitas. Ou seja, a gente faz uma órbita de transferência. O satélite vai queimar combustível para dar energia para ele, mais velocidade e ele vai para uma outra órbita. Então ele vai estar numa órbita de transferência até chegar na de destino. E essa órbita é tipo uma órbita bem elíptica. Quando ele chega naquela órbita de destino dele, nessa nova altura, aí ele vai ligar de novo o propulsor e queimar mais combustível para estabilizar o foguete na órbita final desejada. E assim ele mudou a sua órbita e vai continuar com aquela velocidade, mantendo ali no padrão, circulando o objeto, no caso a Terra. E aí, e agora? Depois de explorar as fascinantes rodovias celestiais e um pouco como tudo isso molda essa dança magnífica e essa movimentação que faz com que não se choque satélites com espaçonaves, detritos e por aí vai, uma coisa nos é lembrada: o espaço não é um caos desordenado como parece, tá? Mas sim essa dança perfeita e bem coreografada pelas leis da física. Para todo objeto, né, que a gente coloca no espaço, cada órbita, cada trajetória, cada manobra é uma prova da nossa capacidade de entender e dominar o universo e as nossas leis da física ao nosso redor, né? Mas aí, me conta, te ajudei a entender as rodovias traçadas no espaço? Comenta aí embaixo. Eu sou fascinado pelo assunto, tá? E na minha graduação de engenharia eu fiz uma matéria só sobre esse assunto, chamada de Mecânica do Voo Espacial. Eu adorava tanto essa matéria que na primeira vez eu tranquei ela e a outra eu passei com 7,5. Mas para nós universitários, 6 é igual a 10. E lembre-se, hein? O espaço está apenas a um foguete de distância.